Coincidentemente, os dois últimos livros que eu finalizei, eles são bem populares aqui na internet, tanto aqui no YouTube como no TikTok, e é sobre eles que nós vamos falar hoje. Oi, gente, aqui é a Gisele e hoje eu vou comentar sobre duas leituras que eu fiz. Foi, assim, uma grande coincidência eu ter pego livros que as pessoas comentam tanto sobre eles na internet para ler basicamente ao mesmo tempo, né? Eu concluí um e já peguei o outro. Eu havia comprado o e-book de um desses livros e o outro eu comprei mesmo por curiosidade, né? Paguei o preço ali meio cheio e eu tinha expectativas de gostar. Não necessariamente assim de conhecer o enredo e saber o que eu ia encontrar ali, mas eu achava assim que iriam ser livros que iam me encantar, que iam me prender, portanto que eles são comentados, né? Então o primeiro, eu vou deixar a capinha aí dos dois, porque eu li em e-book, foi Antes que o Café Esfrie, do Toshikazu Kawaguchi, que é um escritor japonês. Esse livro ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Valentina, agora em 2022, mas ele foi publicado originalmente em 2015. E como tem aqui escrito, né, na nossa edição, ele vendeu mais de 1 milhão de exemplares no Japão. Então ele é um livro que ele foi muito popular no Japão e nos Estados Unidos, né? A edição dele em inglês também fez bastante sucesso, rodou muito o YouTube e muitas pessoas se interessaram. Quando ele chegou aqui no Brasil, ele veio de forma muito tímida e como a capa mudou muito, né? Eu não havia nem relacionado que era o mesmo livro, mas o título era igual, então os leitores foram ficando meio confusos, até que lendo a sinopse você percebia que se tratava do mesmo livro. Aqui nós temos uma adaptação. Esse autor, ele trabalhou como dramaturgo, ele trabalhou muito com teatro, e ele adaptou uma peça de teatro para esse livro. Então ele é um livro que acontece em 4 atos, né, como se fossem 4 capítulos, e eles estão ligados por uma cafeteria em que o cliente, caso deseje, pode fazer uma viagem no tempo. Ela é descrita como uma cafeteria assim, bem escondida, não chama atenção na rua e você vai às vezes por curiosidade, mas os nossos personagens eles chegam lá por acaso. O primeiro capítulo, que é intitulado Os Namorados, é quando nós somos apresentados à redondeza ali da cafeteria e também as regras, como que acontece tudo. A gente vai conhecer um casal de namorados que eles estão lá tomando café, você já sente que tem um clima meio estranho entre eles. E o rapaz escolheu sair com a namorada naquele dia para terminar o relacionamento. Então eles acabam entrando por um acaso na cafeteria e lá ele diz que ele vai precisar viajar a trabalho, vai passar alguns anos fora e ele opta por encerrar esse relacionamento. E a mulher ela não se conforma. Ela fica chorando, enfim, ela faz uma cena, o homem vai embora e ela fica. Daí, como ela fica por ali, ela meio que escuta esse boato de que é possível voltar no tempo e ela se interessa, porque seria bacana para ela poder voltar no tempo e consertar algumas coisas desse relacionamento, porque ela diz que ainda ama muito esse homem. Aí é quando a gente conhece as regras, né? Entre algumas, que são muitas, tem o fato de que você só consegue encontrar pessoas que já estiveram na cafeteria e as duas principais. O tempo que você vai ter no passado é enquanto o café não esfria. Um café lhe é servido, você precisa estar sentado em uma determinada cadeira e você vai ficar no passado até o café esfriar. A outra regra também muito importante é que nada do que você fizer vai alterar o presente. Então, essa mulher, por exemplo, ela poderia voltar e implorar para o namorado fazer o que fosse. No final das contas, ele iria terminar com ela e ia viajar para os Estados Unidos. Ela fica meio pé, né, na vida, porque qual o sentido dessa viagem se não vai mudar em nada o que aconteceu ali com ela? Mas mesmo assim, ela fica insistindo e ela faz a viagem. O segundo capítulo é Marido e Mulher, e são personagens que a gente meio que já conheceu naquele primeiro. Tem os mesmos funcionários, enfim, tem as mesmas regras, a gente segue aqui uma linha do tempo também. E nós vamos encontrar uma mulher que ela é enfermeira e o marido dela está no início ali dos sintomas do Alzheimer. Então, o grande objetivo dela é voltar para que no momento em que ele ainda está saudável, ele desejava, né, na época ela ficou sabendo que ele desejava entregar uma carta para ela. Então ela tenta voltar no tempo para receber essa carta ainda do seu marido saudável, porque no momento atual ele não lembra nem quem ela é. É um capítulo assim bem tocante
E eu gostei mais desse até do que do primeiro. Aí no terceiro nós temos as irmãs. Aqui uma irmã ela sempre frequenta essa cafeteria porque ela conhece os funcionários e a irmã dela mais nova e ela é de tempos em tempos ao longo do ano para tentar encontrar ela e convencê-la a voltar para casa da família que fica em outra cidade. Mas ela sempre evitava encontrar essa irmã. Até que ela precisa falar com a irmã e o único modo é se ela voltar no passado. Nesse capítulo, não sei, é muito abrupto, eu acho, assim, a forma como tudo acontece, sabe? Eu achei que de todos, o final desse foi o mais inacreditável, assim, no sentido de não convenceu. Aí no quarto nós temos mãe e filha, que é uma mãe que está grávida, ela não sabe se ela vai sobreviver ao parto, mas ela quer dar continuidade a essa gravidez e ela deseja ir para o futuro. Esse daqui é um que é bem diferente, porque ela quer saber como que vai estar a filha dela daqui a alguns anos, e aí eles vão meio que tentar burlar as regras para que essa mulher consiga ir para o futuro, né? Os funcionários se comovem ali e ficam tentando buscar uma forma dela ir. Esse é bem sensível, acho que o final dele é um pouco mais real. Mas um ponto aqui desse livro realmente são os finais, né? É tudo muito fácil, sabe? Parece que existe um problema, daí e tem essa questão que a pessoa quer voltar e tudo se resolve. As pessoas se conformam e aceitam muito aquilo ali. Eu esperava mais, né, do livro. Eu gostei da narrativa, eu gostei da ambientação, mas achei alguns pontos assim bem fracos do enredo mesmo. Mas eu entendo porque também que ele é um livro tão lido e tão elogiado. Esse eu recomendo a leitura para pessoas que querem conhecer um pouquinho também da cultura japonesa. Ele insere a gente ali num ambiente bem agradável. Então foi uma leitura que para mim valeu a pena. Daí algo aconteceu e eu decidi ler A Hipótese do Amor, da Ali Hazelwood. Isso, é porque o nome dela é um pouco diferente mesmo. Esse livro, ele com certeza é o mais popular, né, dos que eu já li. Ele foi lançado ano passado e chegou aqui no Brasil em 2022 pela editora Arqueiro. E o que me fez ler esse livro, apesar de achar que eu não iria gostar? É o fato de que os personagens, os protagonistas, eles têm ali entre 26 e 30 e poucos anos, que é a minha faixa etária. Então pensei, né, um romance popular, muito elogiado, com personagens mais adultos, então é certeza que eu vou amar. Não. Tá, sei que nem todo mundo conhece, então eu vou explicar um pouquinho. Aqui a autora ela resolveu usar o ambiente acadêmico para criar um romance, e esse romance ele é baseado num namoro fake. Então a gente tem uma aluna de doutorado e um professor que não é professor dela. Acontece ali uma situação em que eles acabam se beijando, na verdade ela beija ele porque ela quer fingir que tem um namorado. E para ele é interessante fingir também que tem uma namorada, ele tem os motivos dele, eles dois conversam, se explicam e decidem embarcar nesse relacionamento. O ponto que eu acho que fica bem bestinha mesmo na história, assim, fica bobinho, é os amigos dessa moça, né? Primeiro que é por conta deles que ela tá fingindo que tem um namorado, e segundo que eles ficam colocando ela em situações muito constrangedoras, tipo, pegue todo esse protetor solar e esfregue no seu namorado. Eu achei, no início, assim, eu pensei, não, dá pra relevar. E deu. Deu pra relevar, dá pra ir lendo, é envolvente, é viciante. Esse é um casal, né? Esse livro, na verdade, era uma fanfic, então é um casal inspirado em Star Wars, que é com o ator Adam Driver, não sei o nome da atriz, desculpe. Mas enfim, o nome do personagem também é Adam e ele é descrito bem como o ator mesmo, assim, a aparência, ele é bem sombrio, bem calado. Só que eu acho que a autora utilizou disso, de dizer que ele é muito tímido, muito retraído, para não desenvolver muito o personagem. Então a gente acompanha a protagonista, né, em terceira pessoa, e quando o rapaz cruza ali o caminho dela, é que a gente vê um pouquinho dele. Então ele tem 34 anos, ela tem 26. Mas eu juro que parece que eles têm 15. Apesar de ter achado gostosinho, de ter me envolvido ali, eu não gostei de muitos pontos do enredo, a forma como foi resolvido alguns problemas também não me agradou. Mas com certeza, para mim, o pior ponto aqui é a falta de comunicação. A autora escolheu trazer personagens que escondem coisas um do outro. Além de eles estarem mentindo para todo mundo sobre esse relacionamento, eles começam a mentir também entre si. Não fala quando incomoda, não fala quando quer, não fala quando não quer.
eles ficam fingindo ali aceitar ou acreditar no que o outro fala. E é muito irritante quando as coisas não se resolvem simplesmente porque dois adultos não sabem sentar e conversar. Eu entendo por que esse livro fez tanto sucesso no TikTok, já que o público é muito jovem, mas eu não recomendo a leitura se você tiver ali seus 20 e poucos, 30 anos. Ele é mais para adolescente mesmo, sabe? Eu vi que a autora tem umas novelas e agora lançou um outro livro e eu pretendo ler as novelas. Eu comprei até o e-book em inglês para ver como que é. Eu vi que parece que ela segue essa mesma receitinha de bolo, né? De ser cientistas, porque ela é cientista. Então é bacana ter uma mulher que está fazendo sucesso, escrevendo romance com cientistas, mas eu não gostei da forma como ela desenvolveu os personagens nesse daqui. Então é isso, gente. No final, eu acho que valeu a pena ter conhecido esses livros mais populares. Eu não tenho esse problema. Ah, não vou ler livros porque tá hypado, não sei o que. Não. Se eu tiver a oportunidade, eu leio porque tem algum motivo pro livro estar popular. Então, não tenho essa questão comigo. Realmente, eu acabo não lendo tantos lançamentos por conta do preço, né? Tanto que eu li 2 e-books, porque o livro físico tá aqui, né, lascando. Mas é isso, eu vou deixar um outro vídeo aqui, caso tu queira continuar me assistindo, e eu espero te encontrar em um próximo vídeo.